Olá, rapaziada, estamos aqui para falar de futebol, falar do campeonato do Riachinho. Nesse final de semana tivemos jogos no sábado e no domingo, são três categorias, quarentão, cinquentões e também a série principal, né, dos novos. E esse final de semana tivemos aí um jogo importantíssimo pela rivalidade, né, por tudo que representa aí essa rivalidade entre Riachinho, né, que é os donos da casa, e a Sucupira do Riachão. Clássico que já decidiu o campeonato do Riachinho. A vitória do time da Sucupira venceu o time do Riachinho nessa primeira partida aí, nessa fase de grupos, né? Na fase de grupo do campeonato do Riachinho. Mais uma vez o campeonato está sendo prestigiado por um grande público. O campeonato vai aumentando essa frequência de público no decorrer das rodadas, né? Chegando aos jogos mais decisivos e o público vai aumentando, e o campeonato do Riachinho é considerado sem dúvida o melhor campeonato dessa região. E o Kleber Leite agora traz todos os detalhes dessa rodada do final de semana. Passando para destacar mais uma rodada do campeonato do Riachinho. Foram 5 partidas que movimentaram o campeonato do Riachinho no final de semana. Começando no sábado, onde o time estreante, a Faveira de Passagem Franca, enfrentou a equipe do Real Madrid de Paraibano. O jogo parecia ser fácil para a Faveira, que a Faveira chegou a abrir no primeiro tempo, no início do jogo, chegou a abrir 2-0. Aí cedeu um gol ainda no primeiro tempo para o time do Real Madrid, que empatou no segundo tempo. No segundo tempo ainda, a equipe da Faveira abriu 3-2, mas no final da partida, a equipe do Real Madrid de Paraibano empatou. Foi um jogo gostoso de ver, foi um jogo corrido, movimentado, né? E o empate foi justo pelo que fez as duas equipes dentro de campo. Aí no domingo, dia 29, pela manhã, 2 partidas foram realizadas pela manhã, né, na categoria de veteranos. No primeiro jogo da manhã, às 8 horas, se enfrentaram Olaria e Santa Fé, na categoria cinquentões. Lembrando que essas duas equipes estrearam com derrota, né? E uma vitória para qualquer dos lados seria o mais importante, mas o jogo não saiu do 0-0. Foi um joguinho chato, não foi legal para a gente ver, não. Teve algumas oportunidades perdidas de ambas as partes, né? Mas não foi um jogo legal de se ver na categoria cinquentões. Pela manhã teve outro jogaço, uma expectativa muito grande. O São Raimundo, que veio de uma estreia com vitória, né, vencendo Caixa Forte por 4-3 no jogão de bola. E o Açudinho que veio de derrota na primeira rodada. O Açudinho precisando se reabilitar, né, e o São Raimundo veio com pinta de todo poderoso, e o Açudinho acabou surpreendendo a equipe do São Raimundo, né, que venceu por 4-2. 4-2 foi o placar do jogo, né? Açudinho 4, o time do São Raimundo 2. E à tarde no campeonato do Riachinho foram realizadas 2 partidas neste domingo, né, debaixo de um sol escaldante. A sensação que a gente tinha é de que estava ali nos 45, 50 graus, mas estava realmente escaldante. O jogo das 2 horas entre PSG de Paraibano e a equipe do Império de Logan, da cidade de Barão de Grajaú, né, foi um bom jogo, foi corrido, né, os garotos aí de ambas as equipes se movimentaram muito bem, né, na partida. O PSG de Paraibano jogou bem e venceu por um placar de 3-0. O Império de Logan perdeu de 3-0, mas 3-0 não foi o que disse o jogo, não, porque o Império de Logan, na verdade, foi incompetente na hora das conclusões, teve várias oportunidades que não foram convertidas em gols, né? E aí, você sabe a velha história, quem não faz toma, e o PSG, não tem nada a ver com isso, jogou bem e venceu de 3-0, larga muito bem aí no campeonato do Riachinho, né? Largou muito bem, estreia com vitória. A partida principal desse domingo foi a partida mais esperada, na verdade, né? Porque envolveu uma grande rivalidade entre o Riachinho, os anfitriões, os donos da casa, contra a equipe da sede, né, a Sucupira do Riachão. Então, as duas equipes, a expectativa dos torcedores era realmente muito grande para uma grande partida de futebol, né, já que as duas equipes trouxeram
um arsenal muito forte de outras cidades para defender tanto Sucupira do Riachão quanto a equipe do Riachinho. Então a expectativa era muito grande quanto à vinda desses jogadores de outras cidades para reforçar essas equipes, né? Mas em campo, nem Riachinho e nem a equipe de Sucupira, né, mostraram muita coisa não mostraram muita coisa, ficou devendo tanto o Riachinho quanto a equipe de Sucupira, com tantos jogadores, né, que trouxeram de outras cidades para reforçar essas equipes. A expectativa era de um grande jogo, mas foi um jogo morno, foi um jogo chato de se ver, né? Mas a Sucupira, mesmo não jogando bem, venceu o Riachinho por 2-0, né? Tanto que as torcidas de ambas as equipes, elas são muito eufóricas na hora do jogo, né? Mas tanto a torcida de Sucupira quanto a torcida do Riachinho foi assim uma torcida morna, porque o jogo não teve nada de brilhante, né? Não teve nada de brilhante, né? Mas a Sucupira largou bem, estreou, não jogou bem, venceu de 2-0 a equipe do Riachinho, largou muito bem realmente a Sucupira do Riachão, batendo os donos da casa por 2-0. Lembrando que temos um apoio do prefeito Walter Azevedo, de Sucupira do Riachão, temos o apoio do prefeito de São João dos Patos, Dr. Alexandre, também da loja Mais Bela Cosméticos, de Acrediflex, e temos o apoio do ex-prefeito Zé Mário. Tá aí, portanto, o Kleber Leite trazendo detalhes do campeonato do Riachinho, da rodada do final de semana, que teve esse clássico sensacional, Sucupira 2-0 em cima do Riachinho. Ainda é a fase de grupo, o Riachinho ainda tem condições de se recuperar e se classificar aí para a próxima fase. Todas as segundas-feiras vamos estar aqui com o Kleber Leite trazendo aí detalhes, comentários, tudo que envolve o campeonato do Riachinho, um campeonato que envolve aí toda a região, né, e o público sempre presente, já começa realmente a ter uma grande frequência. A partir que o campeonato vai andando, vai funilando, a presença de público aumenta e a expectativa é que mais uma vez teremos um grande campeonato do Riachinho. Então você nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, @sertãoweb com 2B no final, também no nosso site sertãoweb.com. Conto com a tua audiência.